Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Yamato Minha no início. Capítulo 171. Momozaji Gion, o atual ninja Kozuki Amaterasu. Ela não era uma usuária de frutas antes. E Yefan depois de roubar o tesouro do Vale dos Deuses. Eu tenho algumas boas habilidades de frutas Zoan em Phantom Beast. Yefan tirou uma máscara de careta ninja. Depois de entregar para Kozuki Amaterasu, disse, coloque esta máscara e siga-me. Esta máscara foi feita especialmente por Yefan. Além dessa máscara de careta comum, há uma fina camada de verdade em seu interior. A capacidade de leitura de Yefan foi fortalecida. Mesmo que outros o toquem com as mãos, ele não desaparecerá. Aquilo é. Desde então, a aparência de Kozuki Amaterasu mudou completamente. Ela não é mais a aparência de Momozaji, mas a aparência é próxima de Azi, ou seja, a aparência de Kozuki Iori, mas mais velha do que Kozuki Iori parece. Esse também é um mau gosto de Yefan. O nome Kozuki foi usado deliberadamente para que a família Kozuki, que sempre quis se rebelar contra os piratas das feras, tivesse mais uma pessoa para ser seu servo leal. A capacidade de usar o Mangekyou Sharingan continuamente por mais de uma hora. Agora o olho esquerdo de Yefan está quase cego. Mangekyou Sharingan só pode ser cancelado para o olho esquerdo. Levará alguns dias para que este olho se recupere totalmente com a recuperação celular de Senju Hashirama. Pode-se dizer que Yefan sofreu a lesão mais grave neste período. Mas Yefan não se importa com isso. Afinal, tem um ajudante extra com a força do almirante. É uma pechincha. Yefan abriu a porta da liberdade. Veio para a casa do tesouro da Ilha Fantasma. Os guardas aqui são muito rigorosos. Uma dúzia de doadores leais a Kaido. Eles estão estacionados do lado de fora da porta do tesouro. Há também um grande número de armas voltadas para a única passagem. Veja Yefan entrar pela porta livre. Definitivamente deveria ser o próprio Yefan. A pessoa que deu o presente ainda pediu. Meu senhor genro, por favor me diga a senha. Depois que Yefan respondeu a senha, apenas uma dúzia de doadores abriu a porta da sala secreta. Na sala secreta existem 2 textos históricos vermelhos e vários textos históricos comuns. Yefan ignorou as pedras. Em vez disso, eles encontraram 3 preciosas frutas Zoan em Phantom Beast. Disse a Kozuki Amaterasu, esta missão foi bem executada. Escolha uma dessas frutas. Esta é a sua recompensa. Kozuki Amaterasu ficou gravemente ferido em uma ilha deserta desabitada. Em sua mente não há mais memória de Momozaji. Lá ela vai atrás dos restos mortais de Kozuki Oden e encontra vários samurais poderosos. Depois que Kozuki Amaterasu os matou, ele também ficou gravemente ferido. Felizmente Mestre Yefan veio resgatar Kozuki Amaterasu neste momento. Mestre Yefan é tão gentil. Ele realmente se importava com a vida e a morte de uma pessoa tão pequena como ela. O coração de Kozuki Amaterasu está cheio de gratidão a Yefan, olhando para as várias frutas bestas fantasmas na frente dele. Os olhos de Kozuki Amaterasu permaneceram entre as 2 frutas. Um tem uma forte capacidade de recuperação e o outro tem uma forte capacidade de defesa. O que Kozuki Amaterasu mais precisa é de capacidade de recuperação. Afinal, seu tempo de luta atual ainda é muito curto comparado ao forte nível de almirante. Mas como guarda-costas pessoal de Yefan, ela só tem poder de ataque, mas nenhuma habilidade de defesa, o que também é seu ponto fraco. Yefan a viu hesitante. Yefan disse, você deveria escolher esta Akuma no Mi, minha defesa já é muito forte, prefiro que seu poder de ataque seja ainda mais forte. Depois de ouvir as palavras de Yefan, Kozuki Amaterasu comeu a Akuma no Mi que tem uma resistência muito forte. Zoan, besta fantasma, fruta lagarto, forma gulosa. Esta é uma fruta besta fantasma que desapareceu há muito tempo. Tauti, tempos super antigos, fera lendária. Tauti é uma das 4 feras antigas. Parece corpo de ovelha e rosto humano, seus olhos estão nas axilas, tem dentes de tigre e garras humanas, e sua voz é como a de um bebê. A maior característica da gula é a gula. Ele pode devorar todos os alimentos e transformá-los em sua própria energia. Seu estômago é um poço sem fundo. Mesmo que ele devore comida de algumas montanhas, ainda não consegue encher seu estômago guloso. Quanto a Zoan, Phantom Beast, Lizard Fruit e Glutonous Form, a maior função é poder devorar o poder do inimigo e manter seu próprio ataque. Quanto à fruta da besta fantasma, ela melhora muito a força, resistência, defesa do usuário, etc. Mas para Kozuki Amaterasu, estes são secundários. Depois que Kozuki Amaterasu comeu a fruta da besta fantasma, Yefan atirou da sala do tesouro. Disse a Kozuki Amaterasu, desta vez aqueles rebeldes estão atacando com a marinha, tentando derrubar Wano Kuni. Sua tarefa agora é matar todos aqueles remanescentes. Kozuki Amaterasu, mestre, com certeza concluirei a tarefa que você atribuiu o mais rápido possível. Kozuki Amaterasu odiava esses resquícios em seu coração. O general Yamato e outros resistem desesperadamente ao Booster Call da marinha. Proteja o povo de Wano Kuni da marinha. Esses restos deixados por Kozuki Oden até atacaram secretamente, tentando ajudar a marinha a destruir Wano Kuni. Esses caras são loucos e devem ser mortos o mais rápido possível. Yefan, já que todos os seus ferimentos estão curados, continue caçando os rebeldes liderados pelos 9 heróis da Bainha Vermelha. Você deve matar todos eles. A existência deles colocou em risco a segurança de muitos cidadãos. Kozuki Amaterasu, mestre, devo eliminar esses fatores instáveis o mais rápido possível. Lide com aqueles Red Sheate Nine Heroes e ninjas que estão escondidos em cantos escuros como ratos. Yefan é muito chato.
mas eles tiveram que matar todos eles. Muito leal a Kozuki Oden, é impossível instigar uma rebelião. Agora existe um homem-ferramenta chamado Kozuki Amaterasu. Ela é forte o suficiente para enfrentar sozinha todos os Kozuki Oden deixados para trás no cerco. Pode-se dizer que é justo deixar esse assunto para ela. Iefan não é um gato. Não gosto da coisa chata de pegar ratos. Sem mencionar que Iefan ainda tem tempo para Gravity House. Seu tempo todos os dias é extremamente precioso. Depois de lidar com Kozuki Amaterasu, Iefan voltou para a capital das flores, dentro da mansão do general Yamato e outros. Após tratamento por médicos, já é possível andar no chão envolto em gaze. Com certeza todas elas são habilidades de frutas de Zoan. A velocidade de recuperação excede em muito a das pessoas comuns. Este pedaço de mar, exceto Luffy e Zoro, que podem se recuperar rapidamente de físicos pervertidos que só precisam comer muito. Ou seja, aqueles com capacidade de frutas Zoan podem recuperar a sua mobilidade num período tão curto de tempo. Depois de um dia, Kaido também trouxe pessoas do Reino Germa para os Piratas das Feras. Eles serão responsáveis pela construção de novos encouraçados. Há também um Plague King auxiliar para produzir o vírus T perfeito. Agora todos os doadores usaram o vírus T perfeito. Pessoas comuns ou outras habilidades de frutas não Zoan, embora não possam injetar a quantidade total do vírus T perfeito. Mas enquanto 1/3 da dose for injetado, sua força também melhorará bastante. Capítulo 172. Vince Mokejuiz e Plague King. As duas pessoas foram originalmente organizadas pelo mesmo louco décadas atrás. Pode-se dizer que ambos são cientistas do mar, sob a pesquisa conjunta dos dois. Além disso, Iefan obteve muitos equipamentos do Vale dos Deuses no futuro reino tecnológico. Acredito que em breve a produção do vírus T perfeito aumentará. Mais importante ainda, há mais um cientista. O poder tecnológico dos Beas Pirates também deve dar um salto. Neste mundo, na verdade, o poder da tecnologia não é pequeno. Pode até ser considerado muito poderoso. Como pacifista pela primeira vez, sua própria força ultrapassou a supernova que ofereceu uma recompensa de 100 milhões de baileis. As supernovas não podem ser produzidas em massa, mas os pacifistas podem ser produzidos em massa. O mais importante é que esse tipo de cara seja obediente e não trairá. Esta é também a razão pela qual a Celestial Dragons atribui grande importância às tropas tecnológicas. As tropas tecnológicas são uma ferramenta mais útil do que os fuzileiros navais. O reino de Germa é valorizado por Iefan por causa de sua tecnologia de guerreiro artificial. Se o vírus T perfeito for adicionado, significa que soldados de muito boa qualidade podem ser produzidos em massa. Embora o monômero não seja forte, no máximo é a força de centenas de milhares de piratas para 1 ou 2 milhões de piratas. Mas a chave é a produção em massa. Esse tipo de soldado que não tem emoções, só sabe matar e obedece integralmente às ordens. Será a pedra angular dos futuros Piratas das Feras. Ao mesmo tempo, os 5 anciãos também realizavam reuniões. Há 6 pessoas sentadas à mesa de conferência. Além dos 5 anciões, há também o almirante Kizaru. Reunião deste nível. Mesmo o comandante-em-chefe Kong, ele só pode ficar abaixo. E a identidade de Kizaru é incomum. Ele também está sentado em um assento luxuoso. E levantou preguiçosamente as pernas de Erlan. O centro de gravidade foi inclinado para trás e as costas completamente apoiadas no encosto da cadeira confortável. Os 5 anciãos, por outro lado, sentaram-se eretos e todos pareciam muito sérios. Samohanda Toru Five Elders, o fantasma careca, tinha a expressão mais séria. Quase todos os fuzileiros navais foram mobilizados e sofreram uma derrota desastrosa. Nossos homens parecem não ter como lidar com os Piratas das Feras. Kizaru, do ponto de vista atual, mesmo o restante do poder de combate da Marinha, da Força Aérea e do Exército não pode eliminá-los. Samohanda, existe alguma coisa que possa ser produzida em massa agora para a Força de Investigação Científica sob o seu controle? Kizaru, mesmo que o urso seja persuadido a participar do experimento, a arma levará pelo menos 2 a 3 anos, não tão rápido. Há muitos problemas técnicos e de matéria-prima que não podem ser resolvidos. Samohanda, então, os senhores das suas 3 tribos participarão neste assunto? Caso contrário, não tenho forças para lidar com eles. Kizaru, vocês, os 5 anciãos, ainda não estão aí. Vocês não se mobilizaram, mas queriam mobilizar pessoas das 3 raças superiores. Parece que vocês controlaram o mundo por muito tempo e esqueceram sua dignidade. Kizaru gritou com os 5 anciões com tanta raiva. Mas os 5 anciãos não se atreveram a refutar. Este é o sistema hierárquico dos dragões celestiais. Os 5 anciãos ousaram xingar o nariz de Akainu e ousaram repreender Sengoku e Kong em voz alta. Mas eles não tiveram escolha senão falar em voz alta com Kizaru, que agora é o representante dos 3 clãs superiores. Samohanda, neste caso, nós, 5 velhos, lideraremos pessoalmente todas as tropas para lutar contra os Piratas das Feras. Srila Mohanda já havia se decidido. Depois de se tornar o Charada, um dos 5 anciãos, ele não atira há décadas. Acostume-se a acomodar o mundo nos bastidores. Mas hoje, em nome dos 5 anciãos, ele preparou os 5 charadas para descerem para lidar pessoalmente com Kaido das Feras. Neste momento, São Guilherme, cabelo amarelo e corte à escovinha. 5 anciãos têm um documento extra na mão. Depois que ele olhou apressadamente, disse, veja este documento, talvez não tenhamos que ir para a guerra. Por outro lado, a sala de reuniões da Ilha Oni. Há apenas 6 pessoas na sala. Kaido, Iefan e Yamato também possuem 3 quadros Kanban principais. Iefan disse surpreso, Garp e as esposas do dragão são ambos dragões celestiais. Os 3 principais Kanbans também ficaram muito surpresos.
Cal Flaming Bear. Não é de admirar, ninguém sabe quem são as esposas de Garp e Long. Esses dois caras que odeiam dragões celestiais são os que mais se casaram com dragões celestiais como esposas. Kim, é verdade que o que dizem é uma coisa, e outra coisa é feita em particular. Esses dois caras são mais astutos do que eu. Embora nos quadrinhos que li em minha vida anterior, muitas pessoas especularam que Luffy poderia ser dragões celestiais no momento. E algumas pessoas disseram que pertencia ao rei do travesti. Existem todos os tipos de especulação. Mas hoje Yefan sabe que tanto Luffy quanto a mãe dos dragões são dragões celestiais. E entre os 19 descendentes do rei, o descendente mais poderoso dos 3 clãs superiores. Dragões celestiais em dragões celestiais. Isso ainda chocou Yefan. Isso pode dizer, Garp, seu velho bastardo. Yefan disse, sendo este o caso, nossa força não é suficiente para lutar totalmente contra os dragões celestiais. Acho que a melhor maneira agora é negociar a paz. Jack, o Drougro, meu genro, conquistamos tal vitória como poderíamos falar sobre paz, e não sabemos se os dragões celestiais dos 3 clãs superiores têm grande poder. Naturalmente não pode haver negociações de paz sem quaisquer benefícios, disse Yefan. Queremos todos os territórios da marinha no Novo Mundo, do ramo G1 ao ramo G5. Jack de Drougro, por que eles deixaram 5 filiais da marinha? Acho que deixar uma sede do G1 já é digno deles. Yefan, você parece ter esquecido quem é a filial do G5 e como ela é importante para nós. Jack, o Drougro, é estúpido. Só então ele reagiu. A filial G5 Marine é de Doflamingo. Parece que está ajudando a marinha a proteger um canto do Novo Mundo. Na verdade, a maior função é proteger a base da Akuma no Mi feita pelo homem. Este ramo G5 é mais importante para os Beas Pirates do que para a marinha. Afinal, muitas matérias-primas para a Akuma no Mi feita pelo homem ainda precisam ser importadas de países controlados pela marinha. Se fossem os piratas das feras, definitivamente seria severamente restringido. Pelo contrário, o número de Akuma no Mi produzidas pelo homem será bastante reduzido. Plague King é o genro que pensa de forma abrangente. Podemos não apenas negociar com a marinha, mas também obter enormes benefícios. Depois que a legião dos doadores estiver totalmente formada, seremos capazes de dominar todo o mar. Kaido das bestas, então faça o que Yefan quer, tiramos todos os outros ramos da marinha e negociamos a paz com a marinha. Kaido das feras participou da batalha do Vale dos Deuses. Ele também conhece o poder oculto daqueles dragões celestiais. Os atuais piratas das feras não são de fato adequados para uma guerra total. Atingir Marine está bem, uma ameaça real para os dragões celestiais. Eles ainda não são rivais. Beas Pirates ainda precisa de tempo para se desenvolver. Capítulo 173. O documento nas mãos dos 5 anciãos. É o documento de paz dos piratas das feras. Os piratas das feras obtêm 5 filiais da marinha, outros países do Novo Mundo controlados pela marinha. Ao mesmo tempo, os piratas das feras garantiram que sua influência não entraria na Grand Line e no mundo. Garantido o disco básico da facção Celestial Dragons. Esta proposta de paz. Depois que Five Elders e Kizaru viram, Kizaru disse, acho que está tudo bem. Afinal, não demorará muito para que o Vegapunk seja desenvolvido com sucesso. Ainda precisamos de um pouco de tempo. Concordar, 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 concordar. 5 anciãos expressaram suas opiniões. Subsequentemente, com o comando dos 5 anciãos, dezenas de ramos da marinha no Novo Mundo começaram a retirar tropas. Restam apenas os sites das últimas 5 filiais. Tudo na primeira metade do Novo Mundo. As forças no meio e na segunda metade do Novo Mundo estão basicamente abandonadas. Recebi esta mensagem. A pessoa mais feliz do mundo é Doflamingo. Agora ele tem outro negócio muito lucrativo. Uma renda maior do que o negócio de armas anterior. Esse é o intermediário. Por causa de seu status especial. Antigos dragões celestiais, agora Shichibukai. O país que ele controla. Torne-se um local controlado pelos 4 imperadores do Novo Mundo e queira ser um ponto de trânsito para o comércio com a Grand Line e os 4 mares. Ele pode vender produtos da 4 mares e Grand Line para o Novo Mundo. Você também pode vender produtos do Novo Mundo para 4 mares e Grand Line. Dê uma mão a ele. Mesmo para uma remessa de mercadorias, apenas 5% são cobrados. Esta também é uma renda astronômica, porque agora seu país Yanhan se tornou o centro do mundo. Os dragões celestiais controlavam centenas de grandes países, centenas de milhares de ilhas com vilas e pequenas cidades. Se você quiser negociar com o Novo Mundo, terá que ser tributado por ele. Uma coisa tão boa. Estou mais feliz do que quando dezenas de milhares de moedas de ouro caíram do céu no meu quintal durante a noite. Doflamingo imediatamente deu a ordem. Expandir imediatamente o porto. E todos os locais onde o porto possa ser construído devem ser iniciados imediatamente. Agora a única preocupação de Doflamingo é que seu país não tenha portos suficientes para lidar com uma quantidade tão grande de transações de carga. Agora, o país que ele controla iniciou uma construção rápida. Desta vez, os piratas das feras e as negociações de paz da marinha. O mais lucrativo é o Doflamingo. A situação em todo o mar também sofreu uma mudança fundamental. Com Beas Pirates, limite os ataques ao Novo Mundo. Além disso, os piratas das feras representam mais da metade dos países do Novo Mundo. Os remanescentes dos piratas ruivos e do Barba Branca também começaram a limitar sua esfera de força. Os ataques de outros grupos piratas. Recentemente, Vanguo da Big Mom parece ter imitado o comportamento dos Beas Pirates. Resta apenas Barba Negra, que foi criado recentemente, e os cerca de uma dúzia de países que ele controla ainda estão em estado de caos. Mas Barba Negra não tinha o menor interesse em dinheiro. Os países que ele controla são todos os países centrais controlados pelos antigos piratas das rochas. Ele pode ter motivos que outros desconhecem. Quer controlar esses países. Não se trata de aproveitar a vida. Nem é direito. Pode-se dizer que Barba Negra é o pirata mais calmo.
Por seus próprios ideais, ele pode permanecer disfarçado por décadas. O que exatamente ele está planejando, Yefan também não sabe. No entanto, as principais forças destes novos mundos começaram a expurgar as rainhas piratas que vivem do roubo, ambiente do novo mundo. Em vez disso, torna-se ainda mais seguro que a Grand Line. Os países já não competem entre si, mas começam a desenvolver vigorosamente o comércio marítimo. Eles atuam como vassalos dos 4 imperadores. Não há como entrar na Grand Line, pois até os navios mercantes serão atacados pela marinha. E com a aquiescência dos dragões celestiais e da marinha, eles são estados vassalos dos 4 imperadores. É possível negociarem de Reis Rosa, com um acordo entre os piratas das feras e os dragões celestiais. Nos mares do Novo Mundo, o comércio oceânico começou a florescer. Na superfície, o mundo está em paz. Dragões celestiais, Shichibukai e 4 imperadores juntos governam o mundo, mas só os mais fortes saberão. Esta é a escuridão antes da tempestade. Os dragões celestiais estão nos estágios finais de pesquisa de unidades tecnológicas. Yefan também está aquém da última parte do texto histórico e pode chegar à ilha final. Saiba exatamente o que é preciso para derrotar os dragões celestiais. Ambos os lados estão, na verdade, acumulando suas próprias forças, prontos para eliminar um ao outro. A próxima batalha é entre os dois lados. Poderá afetar centenas de países, resultando na morte de inúmeras pessoas e muitos países desaparecerão mesmo do mar. Mas existem inúmeros países que irão ascender e tornar-se países poderosos que chocarão o mundo. Na verdade, não são apenas os dragões celestiais, Marine sabe que é uma batalha futura com os piratas das feras. Até mesmo os países franqueados de ambos os lados estão ansiosos por uma batalha tão grande. Alguns desejam que os dragões celestiais morram. Algumas pessoas esperam poder anexar vários países vizinhos e se tornar um rei poderoso. Alguns até querem ser os novos dragões celestiais. Assim como os 20 reis que realizaram atos meritórios no passado, eles se tornaram deuses em vez de reis. Muitos dos estados vassalos de ambos os lados estão a preparar-se para aderir a esta guerra. E os 5 anciãos fizeram uma ordem. A participação dos dragões celestiais será reduzida pela metade, usado para pagar a reconstrução da marinha. Esta batalha, a Marine perdeu um grande número de países franqueados do Novo Mundo. Existem também mais de 80 navios de última geração que podem lançar booster calls, destruído ou saqueado por Beas Pirates. Pode-se dizer que a atual marinha está muito vazia. Os navios da marinha também são divididos em acertos, como o navio de guerra com cabeça de cachorro de Garp e o navio de guerra sorridente de Fugitora. Todos são navios de guerra construídos com tecnologia comum, não são elegíveis para booster call. Os navios de guerra de elite da marinha são todos navios de guerra que podem lançar booster call. O preço de reconstruir um é muito caro, para não mencionar. 5 anciãos também querem construir um fuzileiro naval mais forte, usado contra os piratas Plutão das Feras. Existem também tropas de pesquisa científica, que também precisam de muitos recursos para pesquisa. Agora, se Marine está tão fraco, aumente também a quantidade de ouro no céu. Receio que muitos membros do Congresso se retirem. Marinha neste momento. Mas não existe um poder absoluto para controlar os piratas no vasto território. Aqueles vice-almirante, contra-almirante e comodoro também morreram muitas pessoas. Para este fim, o ouro celestial dos dragões celestiais foi reduzido pela primeira vez. Aquilo é, começando hoje. Senhores dos dragões celestiais, não há como gastar dinheiro como antes. Isso causou o descontentamento de muitos dragões celestiais inferiores. Eles até arrastaram suas famílias para o Ajian. Peça ao Senhor Imagem, que sempre foi bom para eles, para se apresentar e acusar a tirania dos 5 anciãos. Eu prometi a eles. Pessoas de cada uma de suas famílias podem ir à Casa do Tesouro para pegar 3 tesouros. Somente desta forma a raiva dos dragões celestiais inferiores foi apaziguada. Capítulo 174. Treine duro todos os dias. Yefan ocasionalmente levará Yamato ou Hunti para viajar para outros países afiliados. Ambas as mulheres estão muito felizes. O que deixa Yamato feliz é poder conhecer novas ilhas e novos costumes. O que deixa Hunti feliz é que é bom que o genro tenha liberdade para acompanhá-lo. Entre eles, há mais uma mulher. Vince Mokereiju é a mulher mais atraente do mundo de One Piece. Seu traje de batalha pode absorver substâncias nocivas, como veneno, do corpo humano. Claro, Vince Mokereiju também pode atacar os inimigos com veneno. A eficácia do combate pessoal também é muito forte. A força também atingiu o nível dos verdadeiros piratas das feras. No mundo de One Piece, ele não é mais fraco. Um personagem que pode lutar contra o contra-almirante do quartel-general naval. Neste mar, ele também é um jogador forte que pode ficar entre os 10.000 primeiros. Mesmo os poderosos podem entrar no top 1000. Na animação, os verdadeiros rebatedores e doadores dos piratas das feras são alguns truques. Muitos nem sequer eram elegíveis para jogar. Mas pense bem, este mundo pirata é maior que o Blue Star. Quase 10 bilhões de pessoas. Ser capaz de se tornar um homem forte entre 10.000 pessoas também é um homem forte selecionado entre 1 milhão de pessoas. Essa proporção é um pouco mais difícil que a do campeão provincial no vestibular. Pode-se dizer que aqueles que conseguem alcançar uma verdadeira força de combate já são mestres. Além do mais, Reiju ainda é jovem, contando com seu sangue, pelo menos ela pode atingir o nível de Feilubal. Já que você quer se tornar o rei forte do mar, o poder do reino Germa também deve ser conquistado. Outros no reino Germa não têm emoções. Não adianta juntá-los. O único que consegue conquistar é Vince Mokereiju, a filha mais velha da família Vince Moke, irmã de Vince Moke Sanji. Os dois foram a um bar em um país dependente.
Este país é chamado de Reino das Abelhas. Este é um reino onde humanos e abelhas coexistem. Acontece que as abelhas aqui são completamente diferentes das abelhas da Blue Star. Essas pequenas abelhas também têm cabeças e mãos humanas. Mas outros lugares como abelhas. Existem também caudas que podem vibrar para um voo rápido e espinhos afiados de cauda de abelha. Esses pequeninos são a combinação de humano e abelha. Eles são responsáveis por coletar flores que florescem em todo o reino das abelhas. Os residentes daqui vendem o seu mel para outras ilhas. A taberna aqui. Eles vendem vinho baiua. O mel produzido a partir de centenas de flores é usado para preparar vinhos finos. O sabor do vinho é muito doce. Mas não é o melhor vinho. Mas é o vinho mais distinto e com o sabor mais rico. Ifan, visitei uma dúzia de países controlados pelos piratas das feras comigo, Reiju. Como você se sente? Vince Moquereiju. As pessoas nesses países vivem uma vida muito feliz. Elas não precisam se preocupar com o caro ouro celestial e com o comércio marítimo seguro. Isso é algo em que nunca pensei antes. Os dois estão juntos há alguns dias. Reiju não precisa esconder suas emoções humanas na frente de Ifan. Ifan, então você gosta dos atuais piratas das feras? Deixe todos os países dependentes, todos possam viver em paz e felicidade. Vince Moquereiju, é uma bela ideia, mas com a existência dos dragões celestiais, esse dia está destinado a ser apenas um flash na panela. Vince Moquereiju tem emoções, mas me escondo por muito tempo fingindo ser uma pessoa sem emoção. Depois de dizer tais palavras de exclamação, sua expressão ainda estava fria. Este é o resultado do gerenciamento de expressão de longo prazo na família Vince Moque. Ifan, as pessoas sempre têm sonhos? Meu sonho é acabar com o domínio brutal deste mundo. Reiju, você está disposto a lutar comigo? Vince Moque Reiju, sim, gosto deste país onde vivo em paz. Ifan, se você conseguir derrubar os dragões celestiais, o que você gostaria de fazer? Reiju, talvez eu encontre uma cidade tranquila, me torne médico, case com um homem comum, viva uma vida estável por toda a minha vida, ninguém sabe. Eu costumava ser um grande pirata. Ifan, é realmente uma ideia fofa. Seu irmão Sanji é muito parecido com você. Ele só quer ser um chefe comum. A expressão de Vince Moquereiju finalmente mudou. Sanji é meu irmão mais novo. Poucas pessoas neste mundo sabem disso. Ifan, como membro dos Piratas das Feras, naturalmente conheço muitos segredos que outros não conhecem. No futuro, os Piratas das Feras poderão lutar contra os Piratas do Chapéu de Palha. Nesse momento, você estará do lado de Sanji ou do meu lado. Vince Moquereiju, como isso é possível? Os Piratas do Chapéu de Palha são apenas um grupo pirata muito fraco. Embora tenham derrotado os dois resíduos de Sandy Crocodile e Gecko Moria, eles não conseguiram nem derrotar nossa família Vince Moque. Ifan, não subestime. Esse grupo pirata não é fácil. Acho que eles desafiarão os Piratas das Feras em no máximo 2 anos. Vince Moquereiju, vou apoiar os Piratas das Feras, mas espero que a vida do meu irmão possa ser poupada. Vince Moquereiju ainda é aquela irmã gentil, embora fingindo não ter emoção. Eu ainda me importo mais com Sanji em meu coração. Embora Sanji seja um tolo, ele não sabe como fingir secretamente que não tem emoções. Não cabe na família de Vince Moque, que é muito pior que Reiju. Mas ao mesmo tempo, Vince Moquereiju também anseia muito por Sanji. Ele se atreveu a deixar o abrigo da família. Viva a vida que você gosta, que também é a maneira que Reiju anseia. Ifan, ok, eu prometo a você, vou deixar Sanji ir quando chegar a hora. Os dois lados tiveram uma breve conversa. A relação entre Ifan e Vince Moquereiju deu mais um passo. As duas partes terminaram alegremente o jantar nesta ilha. Quando Ifan se preparava para retornar à Ilha dos Fantasmas, o fone de ouvido em seus braços fez um som. Ifan atendeu o telefone. Foi a primeira ligação de seu homem leal, Renault. Mestre, a Aliança da Liberdade encontrou todos os métodos para entrar na Casa do Tesouro dos Dragões Celestiais, mas sem a identidade dos Dragões Celestiais, não há como entrar. Ouça esta frase. Ifan imediatamente se divertiu. Ifan, irei pessoalmente a Mariejois amanhã e então você me reportará detalhadamente. Depois que Ifan manda Reiju de volta para a Ilha Oni. Na manhã seguinte, cheguei à linha vermelha, perto da Terra Santa de Mariejois. Agora ele não irá facilmente para as profundezas da Terra Santa Mariejois. Renault, que está aqui há muito tempo disfarçado de empresário. Reportado a Ifan imediatamente. Vir a ser. Os recentes dragões celestiais podem confiar em suas próprias identidades para ir até a Casa do Tesouro mais bem guardada e receber tesouros 3 vezes. Só que existem restrições, só eles podem entrar e podem trazer tantos tesouros quanto puderem segurar com as 2 mãos. Se você não consegue segurá-lo, não pode retirá-lo. Esta é a compensação de Yin por acalmar seu ouro celestial. Capítulo 175. Últimos meses. O trabalho secreto da Renault na Terra Santa de Mary Jo obteve muitas informações. Ifan olhou para as fotos dos dragões celestiais acima. Estes são dragões celestiais que vivem em áreas relativamente remotas. E os guardas sob eles são fracos. Os dragões celestiais mais fáceis de controlar. Ifan estava na Terra Sagrada de Mariejois e não se atreveu a liberar Observation aqui sem escrúpulos. Esse tipo de coisa é um pouco parecido com o radar da vida anterior. Quando você escaneia os inimigos com Observation aqui, Strong também pode detectar sua varredura. Mas Ifan tem a habilidade de revirar os olhos. Neste momento, os olhos de Ifan se transformaram em olhos brancos. Olhando para o lugar sagrado não muito distante, Mariejois. Logo, através da habilidade de perspectiva de Baian, ele descobriu vários dragões celestiais recomendados por Lei Lu. Seu status não deveria ser alto. Na área de convivência dos dragões celestiais, todos vivem na periferia e os quartos não são grandes o suficiente. Sua residência cobre uma área de mais de 100 mil metros quadrados. As salas de centenas de palácios. Existem apenas alguns milhares de escravos em cativeiro, comparado com outros dragões celestiais.
Na verdade, é um pouco menos. Alguém acha que uma casa com mais de 100 mil metros quadrados ainda é pequena? Você sabe, os dragões celestiais governaram o mundo por 800 anos. Na vida anterior do Blue Star, não houve país que governasse por tanto tempo. O último país escravista do Reino do Dragão atingiu 800 anos, mas também foi dividido em duas épocas. A segunda era foi controlada por Keshion e os dragões celestiais. Eles governaram centenas de países, um planeta enorme. Eles continuaram por 800 anos. Até mesmo os mais pobres dragões celestiais. Também está muito além do imperador comum. São centenas de milhares de metros quadrados de residências e centenas de palácios. Milhares de escravos, além de milhares de guardas e servos. Apenas um pobre dragão celestial com uma vida para viver. O objetivo de Yefan, um cara chamado Childs Rod Center, foi rapidamente selecionado. A razão também é muito simples. Embora esse cara já tenha dezenas de esposas. Mas quando ele dorme sozinho. Porque ele tinha medo de que suas esposas o matassem enquanto dormiam. Essas esposas não se casaram com ele por causa dos seus sentimentos. Basicamente, ele as arrebatou, matou os maridos e familiares de outras pessoas e depois saqueou essas mulheres para sua mansão. É um time do dragão celestial. Nunca saí da Terra Santa de Marejois. Talvez ontem à noite eu estivesse muito cansado. Até agora ele ainda está dormindo na cama. Yefan usou ele mesmo a porta livre. Chegou ao quarto dele. Então o olho esquerdo abriu a terra pura da felicidade suprema, permitindo-lhe continuar a cair no sonho. Será esse cara. Jogue-o fora da porta e continue a cair em um sono profundo. A aparência de Yefan. Sob o efeito da capacidade de atenção plena, a verdade frívola desempenha um papel. Yefan logo se tornou o Lorde Santo da criança e colocou a cúpula de vidro superior sobre a cabeça dos dragões celestiais. Yefan tocou a campainha ao lado da cama, e a governanta e dezenas de empregadas entraram rapidamente no quarto. Ajude Yefan a terminar de lavar. Yefan só precisa sentar na beira da cama durante todo o processo. Tudo é feito por empregadas domésticas. O mordomo de terno disse em um tom muito respeitoso. Lord Shields Rodcent, que jogo você quer jogar hoje? Yefan, não vou jogar hoje. Vou esconder a casa do tesouro. Quando tiver forças pela manhã, vou tirar armas mágicas mais preciosas hoje. Ao ouvir isso, o mordomo disse imediatamente. O vilão vai providenciar guardas agora. Como administrador dos dragões celestiais, ele não tem o direito de se opor a todas as ordens dos dragões celestiais. Ele tem apenas um papel. Complete cuidadosamente todos os comandos dos dragões celestiais. Os caras que servem dragões celestiais são bem rápidos. Porque enquanto os dragões celestiais estiverem um pouco insatisfeitos, eles serão recebidos com morte ou escravidão. Ninguém se atreve a não se concentrar. Breve. Na frente de St. Shields Road, havia várias centenas de guardas. Mas a maioria deles são pessoas comuns e suas únicas armas são os mosquetes. Mesmo os piratas com milhões de recompensas não conseguiram vencê-los. Existem apenas 3 escravos. O status deles é muito especial. Um escravo favorito de Shield Lord Center. Eles se tornaram guarda-costas de St. Shields Road. Também o poder da fruta demoníaca, e no jogo dos escravos admirado por Shields Road Center. Cara vencedor. Pode derrotar pelo menos dezenas de outras pessoas com a habilidade da Akuma no Mi. A força dessas pessoas equivale à dos piratas que oferecem uma recompensa de 10 milhões de baileis. Na verdade, o poder de combate ainda é muito fraco. Mas para os dragões celestiais, isso é o suficiente. Dragões celestiais, não importa quão fracos sejam. Neste mundo, poucas pessoas se atrevem a fazer qualquer coisa com os dragões celestiais. São 800 anos de governo cruel. A maioria considera os dragões celestiais como deuses. Não admirando os dragões celestiais, até eles podem facilmente destruir um país. Shields Road Center liderou sua equipe, marchando poderosamente em direção à Casa do Tesouro. Em diversas ocasiões, a Shields Road Center até seguiu o caminho errado, ainda sob a lembrança cuidadosa e secreta da governanta. Este é o lugar certo. É claro que isso é intencional. Embora Yefan nunca tenha estado na Terra Santa Maria, mas com sua habilidade, como ele poderia seguir o caminho errado? Lord Saint de Manshield é um nerd raro entre os dragões celestiais. Ele mesmo não sabia o caminho para o pavilhão do tesouro. Se não houver graça do Senhor Image, seus dragões celestiais sem status nunca serão capazes de entrar na casa do tesouro mais importante. Esta casa do tesouro é muito apertada. 10 guardas diferentes, cada um segurando uma chave. Insira os buracos da fechadura em ordem diferente para abrir a porta. Existe mais de uma dessas portas, mas 5 seguidas. E ainda não acabou. A última porta deve ser aberta pelos próprios dragões celestiais. O oficial que guardava e protegia disse, querido Lord Shields Rodcent, o último portão só pode ser aberto por dragões celestiais, então vamos sair e esperar primeiro. Depois de terminar de falar, centenas de guardas guardavam o portão. Todos eles deixaram a passagem. Apenas Yefan ficou no local, de frente para o último portão. Sem a ajuda da Aliança da Liberdade. Yefan só pode forçar seu caminho neste momento. Yefan não sabe como eles conseguiram a última maneira de abrir a porta. Yefan, com base nas informações enviadas pela Freedom Alliance, mova o símbolo no último portão. Neste portão há pinturas cheias de runas. Existem centenas de blocos móveis nele. Essas fotos podem ser combinadas à vontade. Se você não conhece o método, é muito difícil montar o padrão correto em pouco tempo, com Yefan se movendo lentamente. Yefan também fez algumas pausas no meio. Embora Shields Rodcent tivesse dezenas de esposas, ele ainda estava muito fraco. Yefan só consegue imitar sua força física. Foi preciso muito esforço para abrir a última porta de segurança.
Capítulo 176. Yefan entrou na casa do tesouro. Ele viu cenas que nunca poderia imaginar em sua vida. Tesouros de ouro e prata estão empilhados como montanhas. Mas neste enorme tesouro, ele só pode ser considerado lixo empilhado nos cantos circundantes. A parte do meio é uma bela obra de arte. As principais obras de arte de todos os países e de todas as raças estão aqui. Até mesmo muitos países desapareceram no longo rio da história. Aqui está a maior conquista de todas as culturas e civilizações nascidas no mundo dos piratas há milhares de anos. Entre eles, o do meio, que chamou a atenção de Yefan, era um texto de história negra. Este é o texto histórico que nunca apareceu. E o texto acima não é o texto histórico deixado por Joy Boy, uma forma mais antiga e misteriosa de cuneiforme. Existem também várias imagens nas lendas que descrevem um mundo superantigo, mas isso não é um problema para Yefan. Sua máquina de tradução universal pode traduzir todas as palavras desconhecidas. Receio que historiadores como Nico Robin não reconheçam o texto contido nele. Este texto histórico negro não é quadrado. É retangular, com muitos padrões e caracteres gravados. No primeiro padrão, há um planeta quebrado. A guerra entre Apolo, o deus do sol, e Tia, a deusa da lua escura, destruiu o próspero planeta Apocalipse. No segundo padrão, uma mulher nobre segurando um cetro está em uma enorme nave espacial. A deusa da vida dirigiu a Arca de Noé e iniciou a expedição com os seres humanos e vidas restantes. O terceiro padrão está cheio de emoções negativas, como escuridão, desespero e envelhecimento. Apenas 1% da viagem. Todas as pessoas e animais devem enfrentar a morte porque não há comida suficiente. Não há energia suficiente nem para o ciclo do oxigênio. Mestre Valfacer decidiu tomar a iniciativa de acabar com a vida de todos e estabelecer uma semente. O quarto padrão é a Arca de Noé no espaço do planeta pirata, e um grande número de sementes são plantadas no planeta pirata. O Arconte experimentou 50 mil anos de viagem e finalmente completou a missão do Valfacer. Vim para este estranho planeta e semeei as sementes de todos os humanos, animais e plantas deste planeta, ansioso pela continuação da civilização neste planeta. O quinto padrão é uma cadeia genética. O Arconte adormecido descobriu que sua missão havia falhado. Este planeta aparentemente sem vida, na verdade, possui esse tipo de organismo unicelular. Após a fusão de seus genes e dos genes das sementes, foram produzidos humanos e animais completamente novos. Sua inteligência diminuiu e sua aptidão física tornou-se mais forte. Mesmo aqueles que amam a luta e a guerra tornaram-se uma raça feroz. Na sexta imagem, a Arca de Noé começa a disparar lasers contra o solo, preparando-se para destruir o mundo. Após mais de 1000 anos de cálculos, o Arconte finalmente completou a ordem de exterminar os seres humanos e todas as espécies. A primeira regra de um computador é não prejudicar um ser humano. Mas depois de um longo cálculo, os seres humanos neste planeta não podem mais ser chamados de seres humanos. O cônsul finalmente obteve autoridade para destruir o mundo. Uma matança horrível começou. A nave espacial no céu disparou uma luz mortal aterrorizante, apagando toda a vida no solo. A sétima foto chamou a atenção de Yefan, pois na foto há uma enorme árvore com muitas Akuma no Mi crescendo nela. A energia do cônsul estava se esgotando e ele imediatamente fez uma grande árvore com as criaturas mais avançadas e reuniu todos os horríveis micro-organismos deste planeta em uma grande árvore. Yefan ficou surpreso em seu coração. Descobriu-se que foi assim que surgiu a Akuma no Mi. A civilização avançada irá exterminar os aborígenes que ainda são organismos unicelulares. Eventualmente, ele se transformou em uma árvore do diabo, que gerou várias Akuma no Mi. Do ponto de vista atual, este cônsul de inteligência artificial ainda falhou e seu plano não matou completamente os nativos deste mundo. Eles ainda existem neste mundo na forma de Akuma no Mi. Oitava foto. Mais uma vez, o armazém de sementes de vida foi instalado e a vida real finalmente cresceu no mundo dos piratas. Este é o último armazém de sementes. Se ainda falhar desta vez, a civilização do Apocalipse desaparecerá na história. A Arca de Noé não tem energia e cairei num sono longo e profundo. As 8 fotos na capa de Yefan foram lidas. Chegando às 8 fotos no verso, Yefan finalmente entende o que esse texto histórico deveria registrar. Eu vejo. Este é o nascimento do mundo pirata e a origem da Era dos Deuses. No entanto, este texto histórico não explica o acontecimento da Batalha de Ragnarok, há 800 anos. A época em que este texto histórico apareceu deveria ter sido há 1000 anos. Foi também a época em que os deuses governavam o mundo dos piratas. Depois de ler o verso, Yefan perdeu o interesse neste texto histórico. Um texto histórico que se passa antes da Batalha de Ragnarok, que é útil. Yefan só quer saber, os vencedores da Batalha de Ragnarok, imagem de Joy Boy, que meios eles têm. Nesta casa do tesouro, o que decepciona Yefan é, não há nenhum último texto do histórico de coordenadas que eu queira. Parece que eu realmente não me importo com o que Joy Boy quer dizer com ficar, mesmo que Joy Boy realmente ressuscite. Ele não pode ameaçar imagem, ele tem essa autoconfiança, caso contrário, em 800 anos, ele teria colecionado todos os textos históricos deste mundo. Parece que foi uma perda de tempo. Yefan examinou toda a sala do tesouro. Encontrei uma Akuma no Mi interessante. Pegue esta Akuma no Mi e algum tesouro valioso e deixe a sala do tesouro mais importante dos dragões celestiais. Depois de voltar para casa pela mesma estrada, Yefan disse à governanta, estou muito cansado hoje, vou continuar dormindo e nenhum de vocês pode atrapalhar meu descanso.
depois que muitos servos partiram. Yefan abriu a porta livre e colocou a rua Charles Road na cama. Yefan mais uma vez usou a habilidade Pure Land of Bliss. Insira sua experiência de entrar na casa do tesouro hoje na mente de São Shilsrod. Faça tudo. Yefan pegou esta Akuma no Mi especial e deixou a terra sagrada de Maria Joyce. Não esperava ter gasto tanto esforço. O paradeiro da última parte do texto histórico ainda é desconhecido. Embora eu tenha visto um texto histórico negro mais antigo, esse tipo de coisa era inútil. Não há descrição sobre a habilidade de imagem e não sei qual é a carta fechada de imagem. Joy Boy, que não consegue vencer as 3 armas antigas, deve ter mais do que o Aqui especial dos dragões celestiais. Se esta for a carta fechada, Yefan não precisa de 3 armas antigas. Confie na vida útil de 10 mil anos agora. Yefan pode ter uma briga difícil com imagem. Mas quando não tinha certeza absoluta, Yefan não tomaria a iniciativa de lançar um ataque ao vencedor final da Batalha de Ragnaros, 800 anos atrás. Capítulo 177. Já o texto histórico de A Ilha dos Homens Peixe não está nas mãos dos dragões celestiais. Então, muito provavelmente, existem apenas os seguintes locais. Colmeia do Barba Negra, vila que Nolando alcançou. O reino dos titãs na ilha de Alfaf. Estes também são os 3 lugares misteriosos de One Piece. A lendária Vera é a menos provável. Além das lendárias maçãs douradas, quase não há nenhum evento ligado a Vera. A colmeia do Barba Negra, que já foi a ilha principal ocupada pelas rochas, deve abrigar grandes segredos. O reino dos titãs na ilha de Alfaz já abriu caminho para centenas de capítulos. Piratas soldados gigantes afiliados ao Chapéu de Palha Luffy. Estima-se que os piratas do Chapéu de Palha serão introduzidos em Albuff. Já o último trecho do texto histórico não foi obtido por Luffy indo à Terra Santa Maria Joyce para resgatar Sabó. Então as mais prováveis são a ilha Beeve e a ilha Albaaf. Pense aqui. Yefan também é uma pessoa que gosta de atuar. Ele decidiu liderar a equipe sozinho e ir explorar esses 2 mapas. Esses 2 lugares também são muito misteriosos para Yefan. Yefan também não sabe como são esses 2 países. Que tipo de inimigos você enfrentará lá dentro? Mas Yefan tem confiança suficiente agora. Nem Barba Negra nem o lendário Reino dos Titãs podem resistir ao seu poder. Para a comodidade de encontrar o texto histórico, Yefan também convocou alguns irmãos mais novos. São 4 pessoas no total. Hunchi, Pegvan e Kozuki Amaterasu e Renault. Embora Renault tenha sido enviada para Maria Joyce por Yefan por meio ano, mas sua força atual ainda atingiu o nível de luta real, embora não seja tão bom quanto a força de Feliubal agora. O verdadeiro poder de combate não é pior do que o daquelas supernovas. Renault era originalmente um exército de almirantes de um país, e sua força era mais forte do que muitos piratas com recompensas de dezenas de milhões. Depois de pegar outra preciosa Akuma no Mi, seu poder de combate já havia melhorado rapidamente. Especialmente depois que Yefan lhe ensinou armamento em Mementaraki e Observation aqui. A razão para trazer a Renault não é por causa de sua eficácia no combate. Renault é bom em observação, e Yefan acha que é mais fácil encontrar o texto histórico com ele. Quando Hunchi viu Kozuki Amaterasu usando uma máscara, ela imediatamente agiu com muita cautela, seus olhos estavam sempre em Kozuki Amaterasu. Só de olhar para a figura, e não para a aparência de Kozuki Amaterasu, Hunchi sente que o oposto é uma grande beleza. E era uma mulher que ela nunca tinha visto antes. Se fosse um homem, Hunchi não seria tão cauteloso. Quando o genro teve outra mulher ao seu lado, Yefan também notou o olhar de Hunchi. Disse, este é o guarda deixado pela minha mãe. Ele é leal à nossa família há décadas. Hunchi, não olhe para Kozuki Amaterasu com tanta suspeita. Hunchi só notou o número de décadas. Deveria ser uma mulher velha e não há ameaça para si mesma. Hunchi imediatamente se sentiu aliviado. 5 pessoas passaram pelo portão da liberdade e foram direto para a colmeia. Este é um paraíso para piratas. Desde que os Rocks começaram a governar o país, um grande número de piratas viveu neste país. Depois que os Rocks Pirates entraram em colapso, um grande número de piratas desconhecidos sob seu comando ainda usa a ilha Eve como base. O país que sobreviveu ao Novo Mundo. Mesmo Marine e os outros 4 imperadores não estão dispostos a entrar nas proximidades desta área. Uma zona onde dezenas de milhares de pessoas se habituaram a ser piratas, a respeitar os fortes e a matar-se umas às outras. Até mesmo os outros 4 imperadores têm preguiça de administrar um país tão caótico. Apenas o sucessor de Rocks, Barba Negra, pensa que este é um paraíso para os piratas. Os piratas devem ser respeitados pelos fortes. Toda a Ilha das Colmeias está cheia de métodos sinistros como assassinato, envenenamento, assassinato, etc. E isso acontece todos os dias. Um grupo de 5 pessoas caminhava pelas ruas da Ilha Eve. Imediatamente atraiu a atenção de muitas pessoas. Logo, uma dúzia de homens grandes o cercou. Vocês não estão familiarizados, porque não vêm ao nosso bar e tomam uma bebida. Pegvan estava prestes a se livrar de alguns caras feios. Yefan estendeu a mão para detê-lo. Disse, é claro que você está muito feliz em nos receber tão calorosamente. Yefan e outros o seguiram até um bar na beira da estrada. Os móveis aqui estão muito desgastados. Não deveria dizer os móveis danificados. Aparentemente muitas vezes há brigas aqui. Isso é uma coisa muito normal na Ilha Eve. Esta é uma ilha onde há mais piratas do que civis. Mas o serviço é rápido. 10 garrafas de rum estavam sobre a mesa. Nesse momento, todas as pessoas do bar se reuniram. O chefe disse, uma garrafa de rum equivale a 100 mil bailês, e 10 garrafas equivalem a 1 milhão de bailês. Yefan, o preço é muito barato, pelo menos muito mais barato que a barra do Shaq. Shaq, o ex-oficial de inteligência do navio Pirata Rocks, também as 3 belezas do navio Pirata Rocks. Algumas décadas atrás, eles estavam equilibrados. Mas agora, a diferença é enorme.
Charlotte Linlin, que tem um relacionamento com Kaido, agora é uma tia gorda. Senhorita Beadin, que tem um relacionamento com Barba Branca, já é uma velha enrugada que mata Matt. Mas Shaq foi seduzido por Hyleg, o primeiro oficial dos Roger Pirates. Ainda é a idade de uma jovem sexy. Se você não mencionar a idade dela, temo que ninguém saberá que ela é avó há 42 anos. Shaq abriu um famoso bar Black Shop no arquipélago de Sabald. O pobre Chopper recebeu 100 mil bailês de Shaq só por causa de um marshmallow. Você sabe, a recompensa do Chopper naquela época chegava a 50 bailês. Apenas 2.000 cabeças de Chopper podem ser trocadas por um marshmallow no bar da loja negra de Shaq. Piratas em dezenas de bares ao redor. Ao ouvir essa frase, ele ficou obviamente surpreso. Então ele riu feliz. Já que você acha que é barato, pague rápido 1 milhão de bailês. Conheci um tolo hoje. 1 milhão de bailês e 10 garrafas do rum mais barato. Eles achavam que era barato. Neste momento, o local também é um velho pirata sentado no canto do bar. Levante-se do seu assento. Ele era cego de um olho e tinha uma perna quebrada. Vocês todos saiam daqui. Parece apenas um velho decrépito. Mas esses jovens fortes do bar não ousaram ser desobedientes. Imediatamente deixou Iefan perto deles. O velho pirata deficiente disse, essas 10 garrafas de vinho são apenas um presente meu, um velho. Por favor, saia daqui assim que terminar de beber. Iefan tirou um saco de dinheiro do bolso. Jogue-o na mesa e diga, não há necessidade de tratar os convidados, aqui está 1 milhão de bailês, já que você conhece o Shaq, não deve haver nada de errado. Então você deve seguir as regras estabelecidas pelo Rocks naquela época, eu paguei. Você quer me dar informações? Este velho é a razão pela qual Iefan decidiu vir a este bar. A julgar pela sua idade, ele também deveria ser da Era Rocks, um resquício da Era Antiga. Capítulo 178. Os vestígios da Era Rock são difíceis de encontrar. Até o Barba Branca morreu de velhice. Tia e sogro barato Kaido para que ainda possamos manter a eficácia no combate. Não sobram muitas pessoas neste mar. A morte de Rocks aconteceu há 41 anos. E esse velho pode viver na Ilha das Colmeias por muito tempo. Você definitivamente pode conhecer muitos segredos dos Rocks Pirates. Esses segredos podem não ser conhecidos por Big Mom e Kaido, membros do grupo pirata afiliado. É por isso que Iefan entrará neste pequeno bar. O velho deficiente não pegou a sacola de dinheiro que estava sobre a mesa. O grupo de piratas ao lado deles, olhando para 1 milhão de bailês, já estava babando. Com os outros 4 imperadores começaram a lutar contra os piratas. Até o Barba Negra, que ocupa o país próximo à Ilha Colmeia e se torna o 4º imperador do mar. Ele não se atreveu a deixar seu grupo pirata ir aos outros 3 locais dos 4 imperadores para saquear. Recentemente a Ilha Eve não conseguiu sobreviver. Uma ilha quase sem civis, apenas piratas. Quer se trate de comida ou de vinho, são obtidos roubando. E Cap tira o Barba Negra das Ilhas Colmeia. Não há poder para unificar toda a Ilha Colmeia. Caso contrário, seus subordinados irão imediatamente adicionar dezenas de milhares de piratas experientes. É diferente do enredo original. Barba Negra não construiu um exército forte imediatamente. Acabou de tomar o território de mais de uma dúzia de países e, a propósito, abusou dos remanescentes dos piratas do Barba Branca liderados por Ace. Então não sabe o que procurar na Ilha das Colmeias. Logicamente falando, existem dezenas de milhares de piratas na Ilha Beive. Eles são uma força poderosa que pode fazer o grupo pirata do Barba Negra se expandir rapidamente. Mas Barba Negra não fez isso. Mesmo no aqui de observação de Iefan, a presença do Barba Negra não foi sentida. O velho deficiente em frente ouviu Iefan mencionar o nome Shaq. Houve uma ligeira mudança em sua expressão. Então ele disse, vários convidados aconselho-os a não assediar um homem velho como eu, que entrou na idade do crepúsculo. Não há nenhum tesouro das rochas aqui. A riqueza das rochas foi levada pelo capitão John, mas por não ter sido distribuída uniformemente, foi morto por sua tripulação. Desde então, ninguém conhece o tesouro das rochas que é John. Onde está o tesouro do capitão? Mencionou de repente o tesouro do capitão John. Isso fez Iefan pensar no sortudo Bug, o palhaço. Jeko Moria rouba o cadáver do capitão John e o torna parte de seu exército de zumbis. Ao mesmo tempo, ele também tirou a braçadeira do mapa do tesouro de John. Depois que Jeko Moria foi derrotado pelo chapéu de palha Luffy, Luffy passou pela busca de auditoria de Nami e colocou a braçadeira do capitão John em seu bolso aqui. Então, quando Impel estiver caído, dê esta braçadeira para Bug, o palhaço, quando vocês se encontrarem. Para que o palhaço Bug finalmente conseguisse o tesouro do capitão John. Ou seja, os piratas das rochas, 80% da riqueza deixada para trás após saquear centenas de países e o Vale dos Deuses. Neste momento, talvez Bug, o palhaço, ainda não tenha encontrado o tesouro do capitão John. Ainda o tenho. Se quiser, pegue essa enorme fortuna das mãos dos futuros 4 imperadores, os sortudos. As palavras do velho inadvertidamente despertaram o interesse de Iefan, mas hoje vem a colmeia. Seu objetivo não é o tesouro, mas o texto da história, ou a carta fechada que Rocks encontrou naquela época, que pode lidar com dragões celestiais. Naquela época, Rocks não conseguia usar suas cartas fechadas contra dragões celestiais. Morto por Garp e Roger. Iefan, não estou interessado na casa do tesouro do capitão John, só quero saber onde estão as coisas deixadas por Rocks, ou o que o Barba Negra está procurando. Você as encontrou e onde estão localizadas? A expressão do velho deficiente tornou-se imediatamente séria. Senhor Rei Dragão, se vocês, piratas das feras, querem pegar esse tesouro, nem pensem nisso.
Não importa a Barba Branca, Big Mom ou aquele garoto Kaido, eles são todos traidores dos Piratas das Rochas. Não vou deixar você saber para onde o Master Teachi está indo. Depois de terminar de falar, o velho deficiente esfaqueou a têmpora com 2 dedos na mão direita. Parece que este velho pirata já conhece as identidades de Yefan e dos outros. O que mais surpreendeu Yefan foi: esses velhos piratas da ilha Eve obviamente concordam muito com a identidade de Barba Negra Teaz. Talvez tenham sido eles que enviaram Barba Negra Teaz disfarçado para os piratas do Barba Branca. Inesperadamente, esses velhos piratas da ilha Eve realmente aguentam. Os renegados Rocks têm uma tripulação leal. Afinal, eles são apenas membros da tripulação, não quadros. Mesmo que já tenham se passado décadas. Ainda apenas um pirata comum, sua força não é tão forte. Kozuki Amaterasu desembainhou sua espada instantaneamente. Corte o braço direito do velho pirata deficiente. Yefan, na minha frente, querer morrer também é uma coisa difícil. Já que você realmente sabe, cabe a você decidir se quer dizer ou não. O olho esquerdo de Yefan se tornou o eterno Mangekyou Sharingan. Esta habilidade é a habilidade que Yefan adquiriu após a vitória dos Piratas das Feras contra a Marinha. Ele pode atualizar uma habilidade. Sem sequer pensar nisso, Yefan atualizou seus olhos para o eterno Mangekyou Sharingan. A lesão ainda é secundária, a capacidade de recuperação de Yefan é muito forte. O mais importante é que o Mangekyou Sharingan comum, o uso excessivo do poder do aluno, até mesmo os torna cegos. Na última Guerra Marinha, a habilidade do Mangekyou Sharingan foi usada contra vários Sheos ao mesmo tempo. Quase fez Yefan perder o olho esquerdo. Demorou alguns dias para se recuperar com os olhos fechados antes de se recuperar totalmente. Com o Mangekyou Sharingan, Yefan não precisa mais se preocupar com a cegueira. Você sabe, há mais mestres de dragões celestiais do que fuzileiros navais. E o Sharingan é um poder de combate muito importante de Yefan. O eterno Mangekyou Sharingan atualizado não precisa mais se preocupar com a reação do poder do aluno. Yefan pode usar o poder de seu aluno sem escrúpulos, e seu poder melhorou muito novamente. No momento em que Yefan ativou sua habilidade, o velho pirata aleijado caiu no ambiente da terra pura da felicidade suprema. Logo, ele revelou o segredo escondido em seu coração. Este grupo de pessoas seguiu Rocks antes de Rocks se tornar famoso. Naquela época, eles nem sabiam que se uma pessoa comesse 2 Akuma no Mi, ela explodiria e morreria. Naquela época, os Rocks já haviam comido 3 Akuma no Mi antes de saberem disso. A partir de então, eles, o primeiro grupo de pessoas que seguiram Rocks, tornaram-se seus leais subordinados. O sonho deles na época não era buscar riqueza, mas explorar o texto da história. Durante uma expedição à vela, eles descobriram uma arma que poderia lutar contra os dragões celestiais. A partir daquele dia, os piratas das rochas começaram a se expandir desesperadamente, querendo contar com a riqueza para atrair um grande número de piratas e finalmente derrotar os dragões celestiais. Capítulo 179. Só que eu não esperava isso quando não usei aquela arma. Eles já falharam. Mas essas pessoas não se reconciliaram. Elas encontraram secretamente o corpo de Rocks no fundo do mar. E as células de Rocks foram transplantadas para o corpo de Barba Negra Teaz. Durante este período, milhares de pessoas foram mortas ou feridas. E Barba Negra Teaz é o único que pode fundir as células Rocks. Ao mesmo tempo, esses resquícios da era Rocks sentem que o Rocks irá falhar naquela época. Isso porque os Rocks não encontraram a fruta certa. Eles verificaram muitas ilustrações da Akuma no Mi. Finalmente no Pokédex da Akuma no Mi obtido dos dragões celestiais no Vale dos Deuses. Depois de encontrar a habilidade mais forte da fruta logia, fruta negra, é possível extrair a habilidade da Akuma no Mi de outras pessoas. Contanto que você tenha essa Akuma no Mi. Isso significa que o Barba Negra pode combinar a Akuma no Mi à vontade, de acordo com sua condição física. Porque mesmo que esta Akuma no Mi seja comida por alguém, Barba Negra Teaz pode usar a habilidade da Dark Fruit para extrair seu poder. Naquela época, o Capitão John havia sido morto por seus homens, e o Leão de Ouro desafiou o quartel-general da Marinha de Marineford e foi capturado. O jovem Kaido ainda não mostrou a força do rei, e a tia só vê a própria família. Aquele que pode ser escolhido são os piratas do Barba Branca. Barba Negra, que era adolescente, tornou-se membro dos piratas do Barba Branca naquela época. E quando Roger e Barba Branca brigam, Barba Negra também jogou 50-50 com Bug, o palhaço. Por esse motivo, o palhaço Bug observou secretamente por 3 dias e 3 noites e descobriu que Barba Negra nem ousava fechar os olhos enquanto dormia. Esta também é uma sequela de sua fusão de células de Rocks. Nas células de Rocks, ainda existe uma pequena parte das memórias malucas de Rocks. Aqueles que adormeceram acabaram enlouquecendo e morreram. Com grande força de vontade, Barba Negra simplesmente não dormiu por um mês. Esta é uma força de vontade que as pessoas comuns simplesmente não conseguem suportar. Mas Barba Negra conseguiu, e depois de um mês, ele finalmente fundiu completamente as células de Rocks, e teve um corpo que poderia obter múltiplas Akuma no Mi. Ele era adolescente na época, um pouco mais velho que o Ruivo Shanks e o Palhaço Bug. Depois de quase 30 anos disfarçado nos piratas do Barba Branca, Barba Negra finalmente conseguiu a fruta negra. É concebível o quão determinado Barba Negra é. Somente um coração tão forte pode obter as células das rochas. E agora o Barba Negra está na Grand Line há meio ano. Com a identidade de Shichibukai, ele finalmente obteve todas as habilidades de frutas que desejava. Agora ele não é mais fraco que Rocks no auge. Se ele conseguir desenvolver todas as Akuma no Mi até o ponto de despertar, Barba Negra TA será ainda mais assustador do que Rocks. 2 potências de nível 4 imperadores, uma existência que não pode ser derrotada mesmo que trabalhem juntas. O tempo ainda é muito curto. Mesmo que Barba Negra seja um gênio, é impossível desenvolver todas as Akuma no Mi ao nível do despertar. Yefan questionou o verdadeiro tesouro de Rocks, uma arma que poderia ameaçar os dragões celestiais.
e agora a Barba Negra está se preparando para ir até aquele mar para encontrar aquela arma lendária. Não se deve dizer que não existem registros em lendas, ou armas que não existam em textos históricos. Depois de obter todas as informações, Ifan disse a Kozuki Amaterasu: Amaterasu, mate todos eles. Kozuki Amaterasu puxou Jinpira novamente, e apenas um único golpe de energia de espada matou todos os piratas na sala inteira. Ao mesmo tempo, uma parede da taverna também foi destruída pela energia da espada. Ifan conduziu algumas pessoas até o cais. Ao longo do caminho, Peg Van foi a mais animada. Este é o lendário Tesouro das Pedras. Dizem que Barba Branca, Big Mom e Kaido-sama eram todos sua tripulação naquela época. O lendário Grande Homem, seu tesouro deve ser muito importante. Hunti, não estou interessado em tesouros, só estou interessado naquela misteriosa arma lendária. Se for realmente poderosa, aqueles fuzileiros navais nunca mais ousarão nos incomodar. Renault e Kozuki Amaterasu, porém, não participaram da conversa. Eles são todos servos de Ifan. Ao lado do proprietário, todos pareciam muito quietos. Ifan não pode falar sem ordens. Pelo caminho, Ifan não escondeu sua aura. Embora o Haki do Conquistador não esteja ativado, ele atordou aos piratas em toda a ilha. Mas eles lutaram com fôlego forte. Nenhum outro pirata ousou criar problemas. Ao longo do caminho, chegaram à beira-mar desimpedidos. No cais à beira-mar, centenas de navios piratas, grandes e pequenos, estão estacionados. A maioria está muito degradada. Não tem jeito. Embora a ilha Beive seja um paraíso para os piratas, não existem artesãos excepcionais. Muitos destes navios piratas estão em mau estado. Parecia que iria desmoronar a qualquer momento. Vendo isso, Ifan não achou mais estranho. Assim como quando Barba Negra desertou dos piratas do Barba Branca, a jangada em que ele viajou era muito simples. Sem falar que navegar no mar, até atravessar o rio pode ser perigoso. Parece que Barba Negra estava acostumado a navegar nesses navios em ruínas quando criança. A observação de Ifan aqui verificou cuidadosamente todos os navios piratas no porto. No final, escolhi um navio pirata relativamente novo e de melhor qualidade. Mate diretamente o pirata que guarda o navio. Ordene a Hunti e aos outros que naveguem. Quando se trata de velejar, Ifan é um completo novato. Mesmo comparado ao Luffy, é muito pior. Luffy não tem nenhum senso comum de navegação. Não conheço o conhecimento do navegador, mas pelo menos sob o comando de Nami, ele também pode controlar as velas com habilidade. Também rema para impulsionar o barco para frente. Não qualificado para ser capitão, mas ainda assim um marinheiro qualificado. E você, Fan? Embora, como Luffy, ele esteja no mar há meio ano. Ele realmente não havia pilotado nenhum navio. Primeira viagem a Sky Island com Yamato. É a porta livre. Nas poucas vezes restantes no barco, os piratas das 100 rainhas tiveram um grande número de tripulantes qualificados, então Ifan não precisou se preocupar com isso. E agora? É a mesma situação. O Renault mais experiente, afinal ele já foi almirante. Ele até comandou a frota de um país e lutou contra a frota de outro país. Ele agora está no comando. Hunti e Peg Van também podem controlar as velas com habilidade. Com o esforço de várias pessoas, o navio pirata saiu do cais sem problemas. Vai em direção à área marítima que o velho pirata deficiente disse. O clima lá é muito perigoso. Os navios comuns não se aproximariam de forma alguma. Até piratas poderosos podem morrer naquela área marítima. Conhecido como Triângulo do Diabo. A confluência de 3 correntes oceânicas, com um terrível vórtice oceânico e uma tempestade louca mais forte que uma chuva. Mais de 30 níveis furacões com velocidades assustadoras e assim por diante. Capítulo 180. O Triângulo do Diabo ainda está a centenas de quilômetros da Ilha da Colmeia. Beave Island é a ilha mais próxima desse lugar. Portanto, os rochedos consideram esta ilha como seu covil. Muitas pessoas que não sabem pensam que este lugar está localizado em um local perigoso, porque há um Triângulo do Diabo em torno dele. Do outro lado existe um grande número de recifes. Para atacar a ilha Beave, existe apenas uma rota de navegação. Isso torna a ilha Eve naturalmente em um terreno fácil de defender e difícil de atacar. E na verdade, Rocks não se preocupa com ninguém ousando atacar seu covil. Ele só queria estar mais perto daquela arma misteriosa. Centenas de quilômetros de distância. Demora pelo menos uma dúzia de horas para avançar apenas com as velas. A vela é muito afetada pelo vento. Agora, 1 hora equivale a dezenas de quilômetros por hora. Essa velocidade deixou Ifan muito insatisfeito. Quando o navio dos Piratas das Feras não é afiado o suficiente, ainda há um grande número de tripulantes que usam a força de rotação dos pedais para avançar pelas hélices. Mas este velho veleiro atrasado não tem essa capacidade. Ifan não teve escolha a não ser transformar sua cabeça em uma cabeça de dragão. Uma grande quantidade de rajadas de vento saiu da boca. Acelere a velocidade de avanço do navio pirata. 2 horas depois, sob a aceleração desesperada de Ifan, eles finalmente chegaram à borda do Triângulo do Diabo. O clima aqui mudou drasticamente imediatamente. O céu estava coberto de nuvens escuras e muita chuva caiu do céu. A visibilidade tem sido muito baixa. Até a observação aqui por causa da chuva tão densa. O alcance de detecção é bastante reduzido. As ondas aqui também ficaram agitadas. Os navios navegam em ondas de dezenas de metros de altura. Essa velocidade acidentada é ainda mais exagerada do que andar em uma montanha-russa emocionante. Os navios navegam em águas tão perigosas. Felizmente, seja Renault ou Peg Van e Hunti, todos são marítimos qualificados. O primeiro comandou batalhas navais, enquanto os 2 últimos saquearam inúmeras caravanas a bordo. Até Kozuki Amaterasu quando ela era Momosaji. Ele também costuma dirigir navios de guerra para o mar para capturar piratas.
pode-se dizer que todo mundo é veterano. Não entre em pânico por causa desse clima normal. O navio pirata de Yefan ainda se aproximava rapidamente do centro do Triângulo do Diabo. Mas à medida que o centro da probabilidade se aproxima cada vez mais, a velocidade do furacão no mar está cada vez mais rápida. Velocidade do vento extremamente exagerada. Pode lançar um homem gordo pesando várias centenas de quilos diretamente no ar. No entanto, este não é o mais perigoso. As ondas agora têm centenas de metros de altura. Ao longo do caminho agora mesmo, eles navegaram ao longo das ondas. Mas agora não. Uma onda enorme, não um tsunami, veio de ambos os lados. Centenas de metros de ondas do mar, se atingirem o navio pirata. Sem falar se este frágil navio pirata pode resistir, mesmo que o navio esteja bem. 5 caras da Akuma no Mi a bordo. Exceto que a forma de dragão roxo de fruta de peixe de Yefan não tem medo da água do mar. Os outros 4 perderão a força. A Renault tomou a iniciativa de falar pela primeira vez. Mestre, se as ondas atingirem o nosso navio, temo que o navio acabe. Yefan não se importou nem um pouco. Você tenta controlá-lo e pode ter certeza de que esses tsunamis não atingirão o navio. As habilidades de condução da Renault também são excelentes. Será um navio enorme. Como um entusiasta de pranchas de surf. Do outro lado da cintura do enorme tsunami, passe por todo o caminho. Essa não é a parte mais difícil, porque não há apenas um tsunami. Depois de atravessar um tsunami, a Renault também teve que se esforçar para conduzir o navio até a cintura de outro tsunami. Desta forma, o barco em que estavam não seria despedaçado pelo enorme tsunami. É uma operação tão difícil. Não dura muito. Rachadura. O leme do navio pirata quebrou. Afinal, este é um antigo navio pirata, mesmo que seja o mais bem conservado da ilha Eve. Ainda com tanto mau tempo, o leme quebrou. Isso significa que agora o navio pirata não pode virar. Renault, mestre, me desculpe, usei muita força agora há pouco. O leme de direção deve estar quebrado e agora não consigo controlar a direção. Yefan não se importou nem um pouco. Disse, você fez um bom trabalho, deixe o resto comigo. Observe o tsunami que cobriu este céu. Agora o barco deles está no fundo do tsunami. Em breve será coberto por um enorme tsunami. Kozuki Amaterasu sacou a espada em sua mão e preparou uma energia de espada para interromper o tsunami. Não deixe que a enorme quantidade de água do mar atinja o navio pirata. Esta é a vantagem do grande espadachim. Você pode facilmente usar a energia da espada para cortar toda a superfície do mar. Mas ela ainda não se mexeu. Yefan apenas olhou para o tsunami acima de sua cabeça. Em um instante, o tsunami congelou. Um breve momento de quietude no mar. Agora o olho direito de Yefan também é o eterno Manjek Sharingan. A pupila do olho direito, região fria do inverno, tem menor tempo de atuação e não apresenta efeitos colaterais. Num instante, o tsunami congelou. Mais importante ainda, Yefan não precisa tocar os dedos como Aokiji para ativar rapidamente a habilidade da fruta. Yefan só precisa de olhos para ver. O navio pirata dirigia-se rapidamente em direção ao centro do Triângulo do Diabo em meio aos tsunamis congelados. Peg Van assistiu a tal cena. Gritou animadamente. O genro é realmente o homem mais legal. Nunca naveguei em um mar tão violento. Não existe pirata que não goste de conquistar o mar inteiro. Barba Branca é conhecido como o homem mais poderoso do mundo. Grande parte do motivo é por causa de sua habilidade Shock Fruit que ele pode criar um tsunami. Para a maioria das pessoas que são Akuma no Mi, todos têm medo de um tsunami tão terrível. Enquanto estiverem rodeados por uma grande quantidade de água do mar, sua capacidade de frutificar desaparecerá, e o corpo ficará extremamente fraco. Este tipo de tsunami aterrorizante, portanto, para a potência do nível Flying Six Cells. É também um ambiente marinho muito perigoso. Sem falar nas 6 células voadoras até mesmo no Leão de Ouro. Por causa do enorme tsunami, os piratas voadores foram quase destruídos. Então ele queria que Nami fosse sua navegadora. E agora Yefan, deixa o navio pirata navegar no tsunami com facilidade. Aos olhos de um pirata que vai frequentemente para o mar, esta é uma habilidade notável. Sob o controle de Yefan, embora o navio pirata não tenha leme de direção, mas Yefan aproveitou a rajada de vento que saiu de sua boca. Diferentes posições para soprar a vela. Ainda no controle da direção do navio. Viaje através de tsunamis congelados ao longo do caminho. Mova-se rapidamente em direção ao ponto central. Esta zona marítima é muito vasta e ele só conhece a localização aproximada. Quer encontrar exatamente o tesouro das rochas. Barba Negra Teas também deve ser encontrado. Caso contrário, seria muito difícil encontrar uma agulha no palheiro. Mas mesmo encontrar o navio pirata do Barba Negra não é uma tarefa fácil. Aqui a cobertura de cores conhecidas é limitada. A olho nu vê a visão, que também é limitada pela forte chuva. Felizmente, um ambiente tão perigoso ainda não pode restringir Yefan de observar o inimigo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.